Boa noite, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui numa sexta-feira à noite novamente. Bom, eu queria convidar meus amigos aqui, o Gildo, o Plínio e o Newton Masteguin. Pessoal, cadê vocês? Estamos E aí, aqui, pessoal, André. tudo bom? Boa noite. Bom, o que a gente vai falar hoje, hein? Plínio, o que a gente vai falar hoje? Cara, hoje o programa tá fantástico. Eu tenho um monte de perguntas aqui para fazer para o Newton. O Newton é uma figura de destaque aqui na indústria automobilística. Mas, olha só, antes de falar sobre o Newton, eu acho que a gente tem uma coisa para mostrar para o pessoal aí de casa, não tem não, André? Tem. Vamos convidar o Newton a ver um review de um automóvel um pouquinho mais moderno do que o que ele gosta. Desculpa, Newton, mas a gente precisa fazer isso. Bom, Felipe, passa aí, Chevrolet Tracker. Ele é o Tracker 2021. Não é 2020, não. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll Bem, pessoal, hoje eu tô fazendo trânsito urbano. Olha só. Bom, voltando. Esse projeto aqui do Tracker, eu tô dentro de um carro de quase 4 metros e 30 de comprimento, 1,70 m de altura, 1,80 m de largura. O entre-eixos dele, 2,57 m. Geralmente nós temos 2,47 m. E uma coisa, tá, pessoal? Ele é vou dizer assim, é um Onix bombado. Porque ele foi construído em cima da plataforma do Onix, que nós já testamos o Onix Hatch, muito bacana. O Onix Premier, o sedã, fantástico, me apaixonei. É uma tremenda de uma plataforma muito estável. Ele está montado, o Tracker está montado em cima da base do Onix. Por isso que eu falo que ele é um Onix marombadinho, tá? Mas não é, ele vem a completar essa linha do Onix. Uma coisinha também que eu gostaria de falar para vocês, que depois nós estamos indo lá para a Grota Funda encontrar o André Soler. Ele tem uma motorização 3 cilindros, 1.2 turbo, deve me entregar com gasolina alguma coisa em torno de 133 a 137 cavalos. Está me surpreendendo, a dirigibilidade dele é muito boa, é muito leve. Ele é um carro que, apesar de grande, ele te dá uma sensação muito boa. Os retrovisores têm um tamanho muito bom. A visibilidade, de uma maneira geral, é muito legal, é muito bacana. Eu acabei de parar em rampa aqui e saí sem problema nenhum. Foi muito legal.
realmente, eu acho que tem umas coisas bastante positivas a falar dele. Vou lembrar para vocês que ele tem controle de cruzeiro, controle de estabilidade, controle de tração. Ele tem alerta, esta versão top de linha que é a Premier, eu tenho o alerta de ponto cego, é muito legal, isso ajuda realmente na cidade. No trânsito urbano, as melhores passagens que eu consegui foi alguma coisa em torno de 9 km por litro na cidade e quase 14 na estrada. Bom, eu acho que está muito bom para um carro desse porte com essa motorização. O câmbio de 6 marchas que a GM embarcou nesse carro, impressionantemente, ele não te mostra um delay muito grande não. Ele tem sim. Eu vou agora pisei novamente, até o fundo, foi flat. Ele tem um delay, mas não tão grande quanto poderia se imaginar ou esperar de um carro off-road, digamos assim. Se eu tiver que falar do que eu estou percebendo aqui dentro, eu tenho um volante, que ele também é chanfrado embaixo. Isso é uma tendência moderna. Isso dá um ar de esportividade. Os bancos muito elegantes, de muito bom gosto, com uma costura com linha branca de muito bom gosto. Essa mesma costura, esse mesmo acabamento se reflete aqui no painel. No volante eu tenho os controles de multimídia. Se vocês me perguntarem, é um carro perfeito? Bom, tenho que dar os parabéns à General Motors, a Chevrolet, porque desde o meu primeiro teste com o Onix Sedan, eu já havia buscado e reparado nas 2 saídas USB lá atrás, e esse carro tem. Então, parabéns, Chevrolet. Outra coisa que eu também não posso deixar de falar é que a altura te dá uma visibilidade fantástica, te dá um conforto em estrada muito grande. E outra coisa também que eu acho que é uma curiosidade muito legal para vocês, tá? Nós temos aqui um projeto internacional. A Chevrolet, ela criou tentando traduzir para vocês, é um projeto Mercado Global Emergente. Isso significa que as Chevrolets, os departamentos de engenharias dos vários lugares, eles se comunicam. Esse carro, ele é um projeto Brasil, China, Estados Unidos. Olha que legal. Essas rodas Aro 17 caíram muito bem. O design das rodas é muito bonito. Os pneus também me dão um conforto muito grande em se tratando de um carro muito grande, de um carro alto. Isso é bastante interessante. Eu já fiz algumas curvas, não puxei, não botei no limite, né, do carro não, mas ele se comportou muito bem, ele foi muito neutro. E esse carro realmente ele tem tudo a ver para você que quer, eu tenho uma casa no campo, eu tenho uma casa de praia. Tá bom, se você não for fazer trilha que eu digo é passar por cima de rocha, botar água no meio do carro, acima do escapamento. Se você não for fazer um negócio desse, eu acho que você está muito bem servido. Esse carro vai te atender muito bem. Você que dirigiu o Tracker aqui, conviveu com ele, o que a gente pode esperar dele? André, eu te confesso que eu vinha com uma expectativa e estou saindo com outra. Me senti bem, me senti confortável, é um carro que tem muitas qualidades. É um carro que, assim como a sua marca, Chevrolet, ele está presente, ele reescreve novamente esse segmento SUV. Ele trabalha um nicho de mercado, que são os SUVs curtinhos, os chamados crossovers. Mas é impressionante, eu me senti muito bem. Talvez um detalhe ou outro, como eu comentei, por exemplo, uma motorização um pouquinho mais forte, né? Uma caixa de marcha manual para quem é raiz, fazer umas besteiras, mas o carro é sensacional. Que bom que você gostou. Gostei mesmo. A GM e a Chevrolet tá de parabéns. Bom, eu gosto de Polo GTS, você gosta de SUV então, né? Bom, se eu lhe falar que o meu sonho dourado ainda é uma Defender 110 daquele modelo antigo, quadrada de metal, eu acho que dá para entender por que eu pude gostar tanto desse carro, né? Então, pessoal, você que está aí nos assistindo, você já sabe, curta, compartilha e se inscreva no canal. Até a próxima. Até a próxima.
É. Pô, tu também me fez ficar esperando no sol lá, hein? Eu fiquei esperando um maior tempão. Quando você chegou, já tinha feito o review. Tá certo, vai ter troco. O que vocês acharam, Plínio e Gildo? Plínio e Newton? Cara, eu achei que a Tracker, né, a Chevrolet acertou aí a tendência dessas SUVs menores, né, mais compactas, é o futuro mesmo, né? Não é um carro que me encanta, né? Eu não curto SUVs, né, mas eu entendo que é o que o mercado está pedindo atualmente, né? E Newton, você, o que Nilton, o que achou? você acha? Achei o desenho bem equilibrado, achei o carro bem interessante, sim. É um outro Mas tipo vamos de falar, uso, né? Um uso. Oi? vamos falar do que interessa, né? Vamos falar de Aptus Car, de Ford versus Ferrari, Puma, Chamonix. Aliás, a Puma já foi até pedida no canal aqui por um fã do Plínio, né? Um fã do Plínio pediu pra gente trazer uma Puma. Eu já tive Com também um vocês, Pumazinho Bacana. GTE 1983 conversível, me diverti muito com aquele carro. Aí, André, Muito bom, né? você sabe que aqui, quando a gente estava conversando a respeito de como seria um programa, o nome, aquela coisa toda, de um aspecto a gente não abriu mão, de sempre valorizar quem está ao volante. Então é impressionante como a gente passa, a gente convive com carros, com instituições, com empresas, com marcas, com aquilo tudo, e não imagina que pudesse ter um brasileiro ali por trás. Então eu acho que é uma honra muito grande para a gente poder estar hoje recebendo aqui o Newton Masteguin, não somente pela história de vida dele, da família dele, mas também por esse empenho, essa realização de um trabalho tão bem feito que chegou lá fora e de uma maneira tão maravilhosa. Então, eu queria começar aqui falando para o Newton, olha, meus parabéns, o nosso muito obrigado pelo que você faz por nós, que gostamos, que curtimos pelo nosso país, é uma honra ter você aqui conosco. E eu queria te fazer uma perguntinha, como é que foi esse insight? Como é que foi isso? Porque o teu trabalho é uma excelência que todo mundo reconhece. Mas como foi que o teu produto chegou nesse filme? Olha, Gildo, para nós foi uma tremenda surpresa também, né? Foi uma surpresa muito agradável. A gente já sabia fazia um tempo que o estúdio tinha comprado dois carros para fazer o filme, mas a gente não imaginava que o carro ia sair na mão do protagonista, né? Que o protagonista do filme ia guiar o carro e que ele ia ter tanto destaque como teve. Mas isso prova que a gente faz um produto bacana, que é um produto confiável, que é um produto que é gostoso de guiar, que é um produto divertido. E é isso que a gente procura, né? A gente procura exatamente dar essa sensação para o proprietário de um carro nosso. são quantos anos de trajetória da empresa, Newton? Olha, nós estamos há 33 anos nessa trajetória, mas a história começou com meu pai, há 56 anos atrás. Então, é muito tempo, né? A gente tem uma estrada Seu bem Milton, longa. Meu pai era o Milton Masteguin, isso mesmo. Né? Então, ele foi um dos fundadores da Puma. Eu nasci nesse meio, praticamente, né? Eu vivi desde criança essa coisa, né? Então, isso é Que muito legal. bacana. Uma coisa de se ressaltar no trabalho que vocês fazem, que a sua carroceria, toda ela tem espessura uniforme, né? Isso você me ensinou há 20 anos atrás, quando eu tive 2004, por aí. Quando você me ensinou que o seu molde ele tinha um controle de precisão absoluto, né? Que você tinha 3 milímetros de espessura em toda a carroceria, né? E como é que você consegue fazer isso? André, é tudo uma questão de cuidado, né? Todo o nosso processo, ele é muito cuidadoso. E os funcionários que são líderes de seção, eles são bastante antigos também. Já estão com a gente, o responsável pela laminação, ele já está aos 33 anos com a gente, desde o começo, né? Nossa, E, e nós trouxemos os americanos aqui para nos ensinar esse processo. E até hoje a gente mantém isso muito fiel. Quando eu faço o treinamento com o meu pessoal ali, que a gente faz isso
a cada 6 meses, eu preparo um treinamento e passo para eles ali durante 4, 5 horas a gente faz isso, né? Uma das frases que eu falo muito para eles é o seguinte: o bom é inimigo do ótimo. E a gente não quer nem o ótimo, a gente quer o excelente. Eu digo para eles, é isso que faz a tradição da empresa. Então, a gente ser excelente em tudo que a gente faz. A gente tomar cuidado com tudo que a gente faz. Então, tá com dúvida de alguma coisa? Tem uma peça ali que, não sei, para e pergunta. Vamos olhar, vamos analisar. Não vamos fazer. É melhor não fazer, é melhor a gente parar e verificar e entrar dentro do padrão de trabalho que a gente requer, porque a gente é muito rígido nisso. É importante ressaltar também que você não só faz das réplicas, como você também já teve a oportunidade de fazer projetos especiais e projetos de montadoras, né? O pessoal não sabe disso, mas lá atrás você teve trabalhos com a Auto Latina e teve o Lobini também, né? Conta um pouquinho pra gente dessas duas fases. Nós fomos procurados pelo pessoal do design da Auto Latina na época. Coincidentemente, foi até uma surpresa, o gerente de design da Volkswagen, da área da Volkswagen, né? Porque era Auto Latina, mas eles tinham designs separados ali, né? Então, por uma coincidência muito grande, o gerente do design, ele tinha um Spider nosso. É um alemão, né, o senhor Wolfgang Winkler. A esposa tinha presenteado ele fazia um ano antes. E de vez em quando ele mandava o carro lá para fazer uma revisão, né? Eu vou colocar. Aí nós fizemos um motor maior para ele, motor 1.9, todo acertado, mas a gente não se conhecia. Ele mandava o motorista trazer o carro, depois o motorista vinha buscar, né? Aquela coisa, né? E foi passando o tempo e um dia ele resolveu vir buscar o carro na fábrica. E nós estávamos fazendo ali um projeto de faróis para a Arteb, para os Gols, né? O Gol Bolinha, o projeto AB9. E, de repente, ele viu um desenho ali, porque nós tínhamos um computador, um RISC 6000 da IBM, caríssimo na época, um equipamento super caro, e ele ficou surpreso. Ele falou, mas esse é o farol do meu carro. Eu falei, como assim do seu carro? É o carro que eu desenhei. Né? Aí ele quis ver os protótipos dos faróis. Nós não deixamos. Eu falei, eu preciso de uma autorização da empresa que nos contratou. Né? E ele achou uma super graça isso. Né? Ele falou, mas como? O carro é meu. Eu falei, não, o projeto é da Arteb. Né? E aí a coisa foi rolando, nós ligamos lá, eles autorizaram, ele foi ver as maquetes, né, e os modelos padrão lá e ficou surpreso. Ele falou, poxa, mas vocês fazem isso também? Eu falei, sim. Aí ele me perguntou, vocês fariam um carro inteiro para a gente, no clay? Né, o clay é tipo é um material plástico, é tipo um barro, né? Tá? Você esquenta no forno e faz toda aquela modelação à mão, né? Aí eu falei, por que não? Vamos fazer, né? Aí ele nos deu um prazo de 30 dias para a gente deixar um ambiente tinha mais ou menos uns 400 metros preparado para receber uma visita da área de engenharia e da área de modelação, da área de design. Então, eu não preciso nem falar para vocês que a gente trabalhou 24 horas por dia, 7 dias por semana. E conseguimos montar a sessão com desempenho, com um monte de equipamento, saímos do nada. Né? E quando eles chegaram, eles aprovaram, e aí nós fizemos, na sequência, 6 protótipos para eles. Caraca. Então foi uma coisa muito legal. A gente fez... nós fizemos lá o Santana, uma versão, a Quantum, a Versalhes e a Royale eram facelifts, né, dos carros. Então, o que é um facelift? É uma maquiagem, como eles fazem sempre. Né? Então você lança o carro, dali 2, 3, 4 anos você faz uma mudança ali. Muda o para-choque, muda o capô, muda detalhes. Então nós fizemos esses 4 e na sequência nós fizemos a Saveiro, que era uma modificação na Saveiro, e a Sampa, que é muito engraçado, ninguém conhece, mas era a mistura da Saveiro com a Pampa da Ford, em cima da base da Saveiro.
né? Ele não foi lançado, Que legal. mas era um projeto interessante. Ficou muito bacana o projeto. E foi essa história. Inclusive quando o Itamar também quis o Fusca, né? Vocês lembram disso, daquela história? O pessoal Sim, do sim. design nos ligou desesperados ali. Eles falaram, Newton, nós vamos relançar o Fusca. Eu falei, poxa, que bacana, né? Ótimo, né? Só que nós temos que... perdemos aqui uma parte do ferramental, escrapeamos algumas coisas, nós estamos correndo para retomar e a gente precisa apresentar um carro para o Itamar, né? Só que com padrão de banco novo, com painel novo, muda volante, muda o escapamento, ali tinha que ter um recorte. Resumindo a história, eles pegaram um Fusca daqueles última série 86, numa concessionária, era um carro zero, mandaram para a gente durante um carnaval, eu não lembro, acho que foi 93, não, foi 92, desculpa. Nós tivemos que desmontar o carro inteiro, lixar por dentro e por fora, montar tudo, trocar toda a parte de tapeçaria em uma semana. Nossa. E nós nem dormimos, né? A gente ficava dia e noite trabalhando para poder ser apresentado para o Itamar. Foi super interessante isso daí, né? Esse Fusca, por onde será que anda, hein? Como é que Ó, Esse era legal. isso é coisa do André querer correr atrás de carro que a gente fala aqui, tá? Newton, Procurando. deixa eu te perguntar uma coisa. Quais os critérios que vocês usam para escolher qual modelo de carro vocês vão produzir? É pelo gosto, é pela vontade, é por algum requisito técnico? Qual o teu critério para escolher, bom, eu vou produzir esse modelo de Porsche e não um outro carro? Gildo, é assim, tem alguns modelos que eles impactaram muito na época, né? Então eles criaram um impacto muito grande e hoje, atualmente, eles estão extremamente valorizados. É o caso do Spider 550. Ele ficou famoso nas corridas, né? Porque foram feitos 90 carros na época para corrida. Foram super vencedores lá nas categorias onde eles andaram. E mais tarde teve o Speedster, na verdade quase que na mesma época, né? O Speedster foi uma versão do 356A lançado para o mercado americano. O que eles fizeram com o carro? Eles despojaram o carro, simplificaram o carro ao máximo, diminuíram o tamanho de para-brisa, fizeram uma série de coisas para que o carro virasse um clube racer. Então o cara comprava aquele carro, chegava de fim de semana, ele podia tirar o para-brisa fora e guardar, colocar um de acrílico, andar sem o para-brisa, mas ele ia para a pista se divertir. Então esse carro virou um ícone nos Estados Unidos, especialmente. E hoje são carros, no caso do Speedster, valem acima de $500 mil um carro desse original. E o Spider foi vendido ultimamente, se eu não me engano, por $4 milhões. Então são carros que marcaram uma época, marcaram gerações, né? Tá? E então esse é um dos critérios para a gente reproduzir, né? E na verdade o que a gente faz é um tributo, tá? Nós fazemos tribute cars, então é um tributo à marca Porsche, tá? E isso é reconhecido na própria Porsche, assim, não oficialmente, né? Vamos quebrar essa lenda urbana. Nós não temos uma autorização da Porsche, mas a Porsche, assim, ela veio com bons olhos, né? Tanto que já usou um carro nosso em propaganda lá nos Estados Unidos. Eles usaram um Spider. Genial. Qualquer hora eu devo ter esse vídeo, André, depois eu mando aí para vocês, tá bom? É um cara que fica dormindo lá, ele fica em coma, né? E de repente ele acorda depois de 30 anos de coma, ele vai na garagem e tira a capa, é um Spider, que é um carro nosso, né? E aí ele sai com aquele carro na rua e de repente vê um Boxster, estavam lançando o Boxster na época. E os dois se cruzam assim meio devagar e um olha para o outro e fala, nossa, né? Aquele uau, né? Então foi uma coisa muito legal essa propaganda. Mas o que eu quero dizer é que eles veem a gente com bons olhos, né? Eu tenho muitos clientes na fábrica da Porsche que tem carros nossos, né? Então olha que interessante.
Então, Newton, me eles diz uma coisa. acham isso bacana. Porque o cara que tem um carro desse original, né? Desculpa, vou falar só mais um pouquinho. O cara que tem um carro desse original tem medo de sair na rua, né? Porque qualquer coisa que acontece é muito caro para resolver. O cara que tem uma réplica, ele vai se divertir à vontade e se dá um arranhão, se acontecer alguma coisa, é barato para resolver, né? Então é diversão com confiabilidade, porque a gente briga muito com a coisa de segurança, né? E então é isso, tá? É o resumo da coisa. Desculpa te interromper. Não, sem problema. Eu tenho uma curiosidade. Eu acho que outras pessoas também têm a mesma curiosidade. Você diria que a sua fábrica hoje, ela seria capaz de fazer uma réplica de qualquer um desses carros, esses bólidos dos anos 50, 60, né? De repente até escorregar um pouquinho para os anos 70, você acha que a sua fábrica teria condição de fazer uma réplica de qualquer um desses veículos que foram veículos que foram importantes para a indústria automobilística nas décadas passadas? Você acha que conseguiria fazer uma réplica dessas? Plínio, tudo é possível, tá? O que impacta muito é o investimento que você vai fazer. Para a gente fazer um carro e entrar com esse carro em produção em série, como a gente faz, com tudo padronizado, nós temos padrão de qualidade de molde, de qualidade de chassis, etc. O investimento é bem alto. Então, a gente precisa saber bem o que a gente está fazendo e qual que vai ser a procura disso no mercado, para saber se o investimento vai ter o retorno que a gente precisa, tá? Então, existe a possibilidade, mas nem tudo é cabível, nem tudo fecha a conta no final, certo? Certo. Pessoal, Positivo. vamos dar uma quebradinha. O pessoal não associou ainda o que é a Atos. Recebi umas perguntas aqui e eu acho que vai fazer importante para o pessoal entender o filme que o Gildo mencionou logo no início, é o Ford versus Ferrari. Então, Felipe, solta o VT2 aí para o pessoal de casa olhar, porque eu recebi uma pergunta aqui no WhatsApp que tem tudo a ver com o vídeo 2. Solta o VT2. There's a point, 7,000 RPM, where everything fades. The machine becomes weightless, just disappears. And all that's left is a body moving through space and time. $7,000 RPM. That's where you meet it. I asked you a question. The only question that matters. Who are you? Os carros aqui, esses vermelhos que vocês viram na filmagem, eles também são uma homenagem ao filme Ford versus Ferrari, que passou em 2019, agora no final do ano, onde estava ali o Matt Damon interpretando o Carroll Shelby e guia um dos carros nossos numa das cenas iniciais. Então, nós ficamos muito entusiasmados, né, porque um carro brasileiro fazendo sucesso num filme americano aí que foi mostrado a nível mundial.
Então isso não é pouca coisa, né? É uma conquista muito grande e isso é fruto de muitos anos de trabalho, pessoal, tá? Nós temos aqui 32 anos fazendo esse tipo de carros. A história começou com meu pai em 1964, quando ele fundou a Puma. Então a gente tem uma saga aí, temos uma dinastia praticamente dentro desse meio de carros especiais. Estamos vendendo para o mercado nacional também. Bom, eu li uma pergunta aqui que eu recebi de um amigo meu, Marcelo Garcês. Ele perguntou sobre as mesas de chassis ali que você tem. Ninguém melhor para explicar sobre isso do que você, né? Sobre a produção de seu chassi. Ali nós temos vários gabaritos de chassis, porque a gente faz algumas versões, né, diferentes. Então a gente tem o gabarito que faz o chassis do Speedster, que é o 356A, o chassis do Super 90 e agora o chassis do Coupé. Na verdade, eles são muito parecidos, mas eles têm algumas diferenças de suportes e tal. Quando você vira aquele gabarito amarelo, ele vira ao contrário, de ponta-cabeças, ali a gente faz o chassis do Spider 550 e do Spider 550S, sendo que o 550S tem o motor AP, o motor refrigerado a água. Tem um outro gabarito que estava ali, que ele não está pintado, mas ali a gente faz uma versão de chassis para um carro americano, e também o chassis do Speedster elétrico, que é uma versão que vai com baterias. Vai com 7 baterias de Tesla. Esse é um lançamento lá no mercado americano. São todos chassis tubulares. Oi? É possível a gente comprar esse elétrico aqui? É possível comprar o elétrico aqui? Eu acredito que o ano que vem nós já vamos ter isso em linha aqui no Brasil. Por enquanto nós temos 2 andando lá nos Estados Unidos. Estão em teste, tá? Mas estão indo muito bem nos testes e eu acredito que o ano que vem a gente já possa produzir aqui também. Pô, que bacana aí. Legal, uma pergunta... Newton. Vai, Gildo. Vai, Gildo. Eu gostaria de te perguntar uma coisa. A gente vai no site, né, da Atos, a gente vê lá os modelos que normalmente você está oferecendo. Mas eu queria saber qual foi o pedido mais louco, ou mais exótico, ou mais desafiante que algum proprietário, alguém já fez para você. Qual foi esse pedido? Cara, tem muita coisa. Tem muitos, hoje em dia, tem muitos que estão fazendo as versões Outlaw, né? O Outlaw é assim, é uma interpretação própria, uma coisa bem customizada. Então, alguns sem para-choque, com lanternas embutidas ali, com os faróis de milhas embutidos, com bancos diferentes, com acabamentos internos diferentes, com tipos de freio diferentes, motor diferente. Então, é muita coisa. É até difícil de a gente lembrar, né? Porque tem muitos casos de customizações assim, tá? Fora os carros de pista, né? Porque aí as variações são muito loucas mesmo, né? Plínio, tem alguma pergunta? Tenho sim. Me diz uma coisa, a gente procurando lá ainda no seu website, a gente verifica que existe uma parte lá que fala sobre o Puma. A gente sabe que o seu pai foi um dos fundadores da fábrica da Puma. Você poderia explorar um pouquinho mais aí a sua ligação aí com o Puma?
Como eu falei para vocês, eu praticamente nasci dentro da linha de produção ali da Puma, né? Porque eu vi aquilo desde criança. E a partir dos 14 anos, eu costumava ir com meu pai e trabalhava meio período lá. Então eu comecei, desde os 14 anos, a já fazer alguma coisa lá dentro, né? Eu comecei, por exemplo, houve uma enchente uma época, tinham muitos carros na linha de produção e eles ficaram submersos. Então, aqueles carros tiveram que trocar tapeçaria, refazer parte elétrica e ficaram tambores assim lotados de carburadores que tinham sido danificados, né? Aí um dia eu olhei para aquilo e falei para o meu pai, isso daqui é um desperdício danado, né? Esses carburadores eram zero, encheram de água e estão aqui jogados, né? É dinheiro jogado fora, né? Eu posso consertar isso e colocar para vender na loja de peça da Puma? Ele olhou para mim e falou, mas será que você vai conseguir fazer? Eu falei, eu vou, pai. O que você precisa? Eu preciso de uns kits de reparo, preciso de uma mesinha. Aí eles me arrumaram uma mesinha lá, né? Bem simplesinha, com todos os equipamentos ali para medir o volume de ar, o volume de injeção daqueles carburadores. E eu fui fazendo aquilo. No final, eu vendi 300 jogos de carburadores que estavam jogados, né? Logicamente, a gente fez um preço mais baixo, mas a gente recuperou 300 jogos de carburadores. Então, eu sempre fui me envolvendo com essas coisas, né? Eu fiz uma lista de peças lá que estavam paradas no estoque e colocamos tudo para vender. Fizemos uma oferta, fomos mandando ali para os revendedores e eu consegui um faturamento que deu para pagar a folha de salário de um mês na empresa. Era uma empresa que na época tinha quase 500 funcionários, né? Nossa. Então, eu já desde muito novo, eu me envolvi em tudo ali, né? Inclusive, a parte de design também. Eu me lembro da janela traseira do Puma GTB, né? Eles estavam ali com uma dificuldade, com uma série de coisas. Eu cheguei lá e falei, por que a gente não faz assim, arredondinho aqui e tal? Era uma coisa quadrada, meio esquisita. Não, vamos dar uma arredondada, vamos dar uma suavizada. Eles gostaram da ideia e entrou em produção daquele jeito, né? Então, que bacana. Eu me lembro de todas as coisas, né? Eu era um moleque, né, na verdade, mas eu me envolvia com tudo ali dentro. E quando eu estava fazendo a faculdade já no Mackenzie de engenharia, eu fui parar numa como é que chamava ali? Era um clube de automóvel ali dentro, né? E tinha meia dúzia de gato pingado e eu acabei virando o presidente do clube, né? Aí eu falei, presidente do Grêmio. Aqui, presidente do Grêmio aqui do automóvel, mas o que se faz aqui? Não se fazia nada, né? Aí eu tive a ideia, falei, poxa, a Puma sempre teve uma tradição com corrida de carro. E tinham parado com isso na década de 80 por causa das crises, aquela coisa toda. Ela foi tirando o pé e ficou fora. Eu falei, por que a gente não cria uns carros de rally? Que é até aqueles rallies mundiais, né? Eu não me lembro o nome agora, mas o rally teve uma etapa aqui no Brasil. Inclusive passou ali por Campos Jordão, Jordanésia, toda aquela região, né? Depois eu vou levantar isso. Mas eu falei, seria uma oportunidade de a Puma se lançar de novo. E eu consegui. Fui no Automóvel Clube, falei com o pessoal, consegui piloto, consegui patrocínio, consegui uma série de coisas. E no fim, acabaram sendo feitos 3 carros de competição para participar desse rally. Então, foi muito legal, porque eu era um moleque, né? Eu tinha ali 18 anos, mas eu acabei motivando todo mundo a fazer isso. Aconteceu. Ô Newton, o canal Soler tem uma produção atuante. O Felipe pescou com sua palavra aí. Felipe, solta aí o que você pescou lá para a gente ver.
too many things in life you can feel this strongly about. The bond between a Porsche and its owner has been there from the very beginning. To own one was to wake up every day and experience certainty. To see driving not as a chore, but as a self-contained experience. To be not a passive observer behind the wheel, but a living, breathing participant in something undeniably perfect. Car and driver united like never before. Half a century later, the feeling is the same. The dream of the ultimate roadster realized once again. That of man and machine becoming one on a stretch of unfettered pavement. The feeling that nothing could be more complete than this moment, in this gear, on this road. Holy schmoly. What felt so right 50 years ago feels even better today. Boxster. The time couldn't be more right. Muito legal, hein? Muito bacana. Muito bom mesmo. Não é Essa esse aí daí o comercial que mesmo. você Muito falou? legal. Aquele carro Esse era mesmo. seu? Nosso carro. Bom, deixa eu Spider fazer é uma nosso. correção. A produção não foi do canal Soler, foi da Priority Conteúdos. Né? Foi a Priority que foi lá e buscou o comercial e lançou. Bom, tem uma outra pergunta aqui de casa. Estão perguntando como é que você fez o projeto do chassi dos seus carros. Você baseou numa mesa de Fusca? Como é que foi feito isso aí? Ou teve um outro estudo detalhado? Como é que aconteceu isso? Olha, o Spider, na verdade, ele veio pronto, esse projeto, dos Estados Unidos. O Chuck Beck começou a fazer esse carro no comecinho dos anos 80, lá nos Estados Unidos. E ele veio para o Brasil para procurar o meu pai, justamente. Eles já tinham, assim, conhecimento um do outro, né? Um conhecia, de ouvir falar do outro, vamos dizer. O Chuck conhecia os Pumas lá nos Estados Unidos, que estavam sendo enviados para lá. E ele veio procurar meu pai para fazer esse carro aqui. Ele falou: Milton, eu tenho uma estrutura muito pequena, eu não consigo fazer isso lá, e eu tenho mercado para vender esses carros. Mas eu quero fazer com quem realmente sabe fazer carro. Então ele trouxe o projeto para cá. O meu pai modificou o projeto inteiro, porque a parte de dobradiças, guarnições, etc., era muito ruim do projeto original. E meu pai mudou tudo isso, melhorou alguns aspectos ali de chassis, de parte elétrica e etc. Então, os dois combinados, tanto o Chuck quanto o meu pai, o Chuck é um cara que veio da parte de competições, né? Ele competiu desde a época do Shelby também. E então a união dos dois foi uma coisa muito interessante. O meu pai praticamente não falava inglês. Eu que ficava no meio traduzindo as coisas, mas eles se comunicavam desenhando. Então ele falava: Milton, o Chuck, pegava lá um guardanapo no restaurante e desenhava um negócio. Aí meu pai pegava o guardanapo e desenhava outro. Então era uma coisa louca, assim, mas eles se entendiam melhor do que se estivessem falando a mesma língua, vamos dizer, né? Tá? E então o primeiro carro surgiu assim, tá? O chassi já veio praticamente pronto. Quando nós fomos fazer o Speedster, na verdade a gente fez primeiro o Super 90. E nós chegamos a utilizar nos primeiros carros a base do chassi do Fusca. Mas eu, andando com o carro, eu não gostava daquilo. Eu falava: pai, isso daqui não rola. Esse carro, ele tem uma frequência muito ruim, né? Você anda, vibra tudo, dá a impressão que vai cair tudo. Eu falei: eu quero fazer um chassi melhor.
E a gente já tinha como eu falei para vocês, a gente já tinha uma área de engenharia onde a gente atendia ali a Arteb, depois atendemos o Volkswagen. Então eu tinha um computador muito bom e nós fizemos todo o projeto do chassi do Speedster e do Super 90 nesse computador, né, com cálculos de torção, inclusive. E aí nós fizemos um protótipo, tá? E testamos, né? Não pensa que saiu pronto do desenho. A gente fez e ficamos quase 1 ano e meio testando aquilo para até ser aprovado. Mas quando foi aprovado, era fantástico. O carro ele é muito gostoso de guiar. Um dia vocês vão ter essa oportunidade, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Ele é confortável e, ao mesmo tempo, é extremamente seguro. Então, você entra numa curva, é um kart. Você anda numa estrada de terra, ele não faz um barulho, não faz nada. Ele não vibra, ele absorve, né? Então, a gente foi muito feliz nesse projeto, tá? Recebi uma outra pergunta. Tá. Recebemos uma outra pergunta de casa do Newton Amaral. Quando é que você vai reproduzir um 911 da década de 60? Eu acho que essa Então, o Xará, complicada. é meu xará, né? É o seguinte, o 911, ele ainda é fabricado, né? Obviamente que ele não é o mesmo 911 daquela época, mas ele é um carro que está em produção, tá? Então, por respeito à marca Porsche, a gente não vai fazer esse carro tão cedo, vamos dizer, tá? Ele teria que estar aí 20, 30 anos fora do mercado para a gente fazer, né? E é aquilo que eu falo para vocês, é o custo-benefício também, né? Nos Estados Unidos, um carro desse você compra não até 76, 77, eles começaram a valorizar muito. Mas um 7980 daí para frente, você compra com preço até que é razoável ainda, né? Então não é um carro replicável, tá? Ainda. Pode ser que no futuro seja, tá? Eu acho que antes a gente tem outros projetos aí muito legais. Plínio, você tem pergunta que eu sei. Sei, tenho sim. A escolha do motor, Newton, explica pra gente como é que é feita a escolha do motor e como esse motor ele é colocado. É exatamente o mesmo motor que a gente compra na autorizada ou você faz alguma modificação quando você equipa os seus carros? Hoje o motor 1.6 ele é um motor standard, tá? É um motor normal aí de concessionária, mas a gente tem vendido muito, para ser sincero, a gente quase nem vende 1.6. Nós temos vendido muito o motor 1.9. Ele é a mesma base do motor 1.6. A gente compra o bloco zero, compra todas as peças zero, mas são pistões forjados da Mali, bielas forjadas, comando de válvulas importado e uma série de outras coisas que a gente faz. Então a gente transforma o motor ali, que é standard, que seria o 1600, com 62 cavalos, ele vai para 115, com 15 kg de torque. Ele não é um motor para você virar em alto giro. Ele é um motor que você tem ali uma marcha lenta baixa, de 900 RPM, mas ele é um motor de muito torque. Então, é um motor, ele transforma o carro, ele vira uma outra coisa. Como o carro é muito leve, né? Esses 115 cavalos, que não parece muita coisa, viram coisa demais, né? Porque um Speedster, por exemplo, é em torno de 680 quilos. Então é extremamente leve para um motor de 115 HP. Então ele fica divertidíssimo, fica parecido com esse carro do filme aí. Vocês viram que acelera aquele negócio, né? Então ele fica divertidíssimo, mas ao mesmo tempo é um motor muito suave. Então ele é muito agradável de guiar. Ô Newton, o Victor Leal, ele fotografou agora recentemente uma réplica feita na antiga Chamonix, não é nem uma réplica nova feita pela Atos. É um carro que eu acho que já tem uns 10, 12 anos, pelo que ele está me falando aqui. Ele notou um detalhe, que os gaps de porta, é tudo muito perfeito, tudo muito bem acabado. E ele quer saber como é que você faz para controlar isso numa linha de produção seriada. Então, como eu falei para vocês, os nossos funcionários
os líderes de seção, eles têm essa consciência. E existe uma verificação de tudo que a gente fabrica. Então, é mais ou menos assim que funciona. Por exemplo, o cara fez o chassis, aí vai ser colocado na carroceria. Quando o pessoal da laminação recebe aquele chassi, eles fazem uma verificação. Então, eles olham se aquele está conforme para poder aceitar aquele produto que está vindo, né? Então, é uma coisa assim de fornecedor e cliente que a gente tem interno. Então, cada seção controla o que foi feito anteriormente. Então, ela só recebe aquilo quando ela fala, poxa, está dentro do padrão que eu preciso aqui. Então, cada um de nós ali dentro vai controlando o trabalho previamente feito. Se não tiver conforme, volta para trás. Não vai em frente, né? E eu sou o pior de todos. Quando eu chego e eu olho para a cara do cara e falo, o que você está vendo aqui? Ele fala, já entendi. Não preciso falar mais nada, não preciso dar bronca, né? O pessoal já sabe que daquele jeito não vai sair, né? Lá não tem o tá bom. Lá tem que ser do ótimo para cima. É por aí, gente. Ô, Newton. Fala. Sim. Desculpe, Plínio, vai você. Uma curiosidade, hein? Uma curiosidade. Qual é o seu carro do dia a dia que você vai para o trabalho e volta para o trabalho? Olha, você vai achar isso bem engraçado. Eu moro a mais ou menos 250 metros da empresa, né? E eu tinha um carro até pouco tempo atrás, mas eu precisei vender porque minha filha ia comprar um apartamento. Então a gente acabou ficando agora alguns meses com um carro só. Então o meu carro atual é um par de tênis. Mas, brincadeira, eu tinha... Mas Ô, Newton, deixa eu aproveitar, normal, aproveitar o gancho. Eu tinha aproveitar o gancho disso. Essa pergunta depois eu até explico, porque esses dois aqui cismam que o meu carro é um Foxzinho, um Blue Motion, apaixonado, econômico, maravilhoso. Eles cismam que eu tenho que ter carro potente, etc e tal. Já viu que eu gosto do meu Defender 110, um dia eu vou chegar lá. Deixa eu aproveitar um gancho. Eu sempre gosto de mostrar para as pessoas aqui do nosso programa como que esse universo do automobilismo é feito por pessoas iguais a elas, que tem essa paixão, essa coisa toda. A tua história, se a gente olhar para trás, desde o seu pai, com a sua mãe, família, aquela coisa toda, seguiu com você. E a excelência do teu produto demanda que você realmente esteja muito atento. Acredito eu que você se aborreça, que você fique preocupado, que você tem que dar soluções dos problemas mais loucos do mundo. E isso tudo com a família ali. Como é que a tua família passou por tudo isso? Eles apoiam, eles já te botaram para fora de casa, você já dormiu no sofá. Como é que a tua família foi nesse tempo todo, desde o seu Milton até você? É assim, Gildo, eu tive muito apoio em casa, né? Sempre. Obviamente que você tem fases e fases, né? A gente está no Brasil, né? Uma empresa pequena aqui no Brasil, com todas as dificuldades que a gente tem, não é brincadeira, né? Mas eu tenho que agradecer a Deus porque a gente conseguiu se manter unidos e coesos nessa confusão toda. Mas eu quero voltar a esse negócio do carro, né? Que a gente estava falando aí do carro do dia a dia também. Só explicar uma coisa. Assim, para mim, carro do dia a dia pode ser qualquer coisa. Eu posso andar de bicicleta, eu posso andar de patinete. Eu não ligo para o carro do dia a dia. Agora, o meu carro, que nós vamos voltar a fazer, vai ser um dos nossos. Aí é outra coisa, né? Tá? Então, eu amo esse tipo de carro. A gente produz, usa e é apaixonado por isso, né? Então, agora, eu vendi um há um tempinho atrás, que era o último que eu tinha. Eu tinha um Roadster com motor do... Caramba, me fugiu agora. Motor do Polo 2.0, transversal, era um protótipo, né? Porque eu sempre acabo ficando com os protótipos, né, para poder testar. Então eu vendi ele um pouco tempo atrás, mas agora a gente vai fazer um coupé novo, né? Então, assim que a gente já começar a pôr em linha, a gente tem vários pedidos aí, surpreendentemente nessa pandemia, mas a gente
aumentou as vendas, por incrível que pareça. Tá? Então, assim que a gente conseguir já colocar esse linha e entregar, a gente vai fazer um cupê para uso da fábrica. Tá falando né? do 356, Vai ser o né? próximo. Ó, Um você acabou de 356 receber cupê, um parabéns 356. aí. Muito obrigado, Parabéns Rodrigo. do Rodrigo Magela. Valeu, Rodrigo. Estamos vendo aqui. Legal, valeu. Bom, Então, André, eu respondi outra coisa bem, também Júlio? que a gente não pode esquecer é uma pessoa que sempre nos acompanha, o Roberto Otávio. Ele tem uma puminha também, a gente encontra ele nos Vetter e tudo mais, e eu sempre falo assim, cadê aquela nossa puminha? Olha só como eu sou abusado, né? Então eu tenho certeza que ele está acompanhando a gente. Eu quero agradecer, né, pela Puma, que é fantástico, por ser uma homenagem, né, também ao Newton aqui, que existem pessoas que cuidam tão bem de um carro que é tão significativo para o país quanto, imagino, seja para você e para sua família. Então, muito obrigado a todos vocês, fãs do Puma. Ô, Newton, Bacana. tem Pois um não. VTzinho que eu queria passar para o pessoal aqui, no clima do Ford versus Ferrari e tudo mais, para a gente dar uma olhada aí. Ô, Felipe, solta aquele VTzinho aí. Para mim é um clímax do filme. Não é um Porsche, mas é um clímax. Solta o VTzinho aí, Felipe. All right. What did you come here for? Let's do it. That's it! Come on! He ain't done it yet. He needs to take another lap on him. He needs to pet some. He needs to catch Bandini first. All right, you bastard. Let's do this again. Girl. That's my girl, that's my girl. Oh my god. Oh my god! Bloody hell! Bom, vocês adoraram, né? Eu tenho certeza. Pô, não tem Esse como... filme deve ter deixado os fãs de Ferrari muito chateados. Com certeza. E uma curiosidade, pessoal, todos os carros aí que estão na pista, ou pelo menos os principais, todos são réplicas. Eles tentaram usar no começo os carros originais. Inclusive o carro que era para o Matt Damon dirigir era um carro inglês original, era um Aston Martin. O carro não aguentou. Né? Caraca. E eles tiveram tanto problema com os carros originais na filmagem que o diretor falou: para, vamos colocar tudo réplica aqui dentro porque eu preciso filmar, não dá para ficar com o carro quebrado o dia inteiro aqui dentro.
Então, olha que interessante, né? Pô, isso é um fato que, pô, a gente não sabia. Como é que foi você ser Então, contatado por eles? Me conta isso aí. Isso eu tô com uma curiosidade. Como é que foi para você receber essa, esse convite? na verdade, quem contatou eles foi através do nosso revendedor lá nos Estados Unidos, tá? O estúdio foi lá e encomendou 2 carros, né? Dentro de uma especificação de motor, etc, etc. Eles foram produzidos, mas até então a gente achava assim, poxa, eles vão ser figurantes ali, né? Eles vão ficar ali expostos, vão aparecer ali uma ceninha ou outra, mas os caras gostaram tanto dos carros, né? Que acabaram colocando ele ali numa posição principal. Isso foi muito legal, né? Foi excelente para a gente. Uma grata Sem dúvida. surpresa. Ô, Bom, André, só fala. para reforçar aqui, fazer o jabazinho do filme, o nome do filme é Ford versus Ferrari, e amanhã, sábado, às 10 horas da noite, vai ter um canal de TV a cabo que vai passar esse filme, né? Eu acho que pela primeira vez na televisão brasileira. Então, eu não vou dizer qual é o canal, mas como eu falei da chamadinha para o programa de hoje, nós vamos ver juntos esse filme. Fala logo, é o Telecine Premium, poxa. Telecine Premium, pronto, tá dito. Isso aqui não tem essa palhaçada que o nego faz. Não mostra o marca tal, não mostra. Aqui a gente mostra tudo, fala tudo. Eu sei que o Plínio tem uma pergunta aí. Fala, Plínio. Tenho sim. Essa é uma outra curiosidade. Eu estava fazendo aqui as contas, pessoal, só para vocês entenderem, quando o Newton falou sobre os 115 cavalos, se a gente trouxer para um carro de um peso de uma BMW, por exemplo, isso significa que o carro do Newton está com algo em torno aí de uns 250 cavalos, quando a gente faz a posição ali, peso versus potência. E um carro de 250 cavalos, não tenha dúvida que é muito divertido. Então, Newton, parabéns, realmente o seu carro deve ser fantástico de ser guiado. A minha pergunta é o seguinte, hoje em dia você está participando de alguma competição com esses carros? Tem algum desses carros que estejam participando de alguma competição aqui pelo Brasil? Em São Paulo tem uma prova, agora não chama Classic, me foge o nome, mas existe uns 2 carros nossos andando ali, sim. O pessoal está andando, sim. Eu não estou, mas o pessoal está, né? A Chamonix participou das 1000 milhas, né? 1000 milhas em 94, 95. Nós somos campeões da Força Livre, né? Nós somos campeões 2 anos seguidos, em 94 e 95 da Força Livre. E uma coisa, a gente ganhou não só na categoria, como na geral também. A gente ganhou em cima dos V8 na época. Caramba! Ou seja, o carro era muito forte. O carro nasceu na pista, né? Nasceu na pista de corrida, o carro. Nasceu na pista, é isso mesmo. Feito para a pista, para apaixonados por automobilismo, seguindo a tradição da história da marca Porsche, você criou um carro aqui, um produto que é feito para todos aqueles fãs. Bom, pessoal, são 9 horas em ponto, nós temos que encerrar. Tem ainda direito de mais uma perguntinha e as despedidas de todos nós. É com vocês aí, o que vocês querem fazer? Bom, eu queria perguntar para o Newton o que é que falta ele fazer? O que é que você ainda faz questão na vida de realizar, em termos de automobilismo? Olha, eu vou ser bem sincero para você, eu estou com 58 anos e eu acho que eu fiz muito pouco até agora. Tem muita coisa que eu quero fazer, muita mesmo. Então, o futuro nos aguarde aí. A gente vai ter muita coisa legal ainda para frente. Qual é o produto novo que você tem para lançar aí? Conta aí pra gente. É o que a gente ainda não falou. Qual é o produto novo? A gente está lançando agora o 356C Coupé, que é o com teto rígido, né? Ele já começou a entrar em produção por esses dias. A gente já tem algumas encomendas para entregar. E já temos coisas aí para frente para fazer, mas ainda é uma surpresa, né? Nós ainda estamos... tem um certo rally aí, vamos dizer, para saber qual
qual que é o projeto que vai sair na sequência. Então, a gente ainda tem umas decisões a serem tomadas, mas tem coisa muito legal para chegar aí, para acontecer. A gente pode dar esse furo de reportagem quando chegar a hora? Pode sim, vocês vão perceber isso. Então, fechou, nós vamos a Jarinu aí na fábrica da Chamonix conversar com vocês e filmar toda essa estrutura para o pessoal conhecer. Bom, eu me despeço aqui do pessoal, quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, nós tivemos uma grande audiência hoje, passando de 1.000 pessoas, isso é muito bom, tivemos perguntas inteligentes do pessoal, né? O Gildo vai ter troco, tá, Gildo? Aquela volta no tracker que eu fiquei esperando lá na serra, vai ter troco, você vai ver. O Plínio, coitado, só ri e ficou quieto aí. Plínio, se despede aí, vamos deixar o Gildo se despedir, não. Newton, muito obrigado. Olha só, eu ainda tinha um monte de perguntas para fazer, mas infelizmente o tempo é muito curto. Mas vamos deixar para essa visita que a gente vai fazer aí na sua fábrica, né, para a gente fazer mais perguntas e para a gente ver aí no local como é que é a criação de todos esses sonhos, né? Porque na verdade o seu carro é um verdadeiro sonho, né? E quem sabe até dirigir alguns desses carros, né, para passar aqui para os nossos, para o pessoal que assiste a gente, como é que é a sensação de dirigir esse seu carro, que realmente eu tenho bastante curiosidade de saber. Vocês vão ser muito bem recebidos lá, pode ter certeza. E foi uma grande honra, um grande prazer aí participar do programa. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado ao pessoal que nos assistiu, né? E acho que a gente tem muito assunto ainda para frente, né? Valeu, gente. Bacana, né? Tá certo, valeu. Obrigado, Felipe. Letrinhas podem subir. A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo,